Muito boa tarde, sextou, estamos juntos no nosso momento. O que quer que venha a ocorrer nos momentos adiante, essa experiência de estarmos juntos, essa rede que nós formamos, certamente vai nos valer. Não nos salvar, porque a salvação é eminentemente individual. O próprio Jesus, o Salvador, a cada vez que curava dizia: a tua fé te salvou. Sempre colocava a primeira parte das suas receitas, das suas indicações, dos seus remédios para nós. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Vigiai e orai. Pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sempre a primeira ação, a ação fundamental, o que permite, o que franqueia a luz em nossas vidas, é a nossa ação. Deus, como o sol, em nossos dias, estará sempre disponível. Mesmo que haja nuvens, o sol nos estará sempre disponível. Se há casas escuras, e há casas escuras debaixo do sol, não é por falta de sol, mas é por falta dos seus moradores abrirem as janelas. Falta-nos essa lucidez, essa coragem, essa boa vontade. Exercitemos aqui, em família, no trabalho, no trânsito, na política, nas redes sociais, nas religiões, por toda parte, cabe-nos o exercício constante e perseverante dessa abertura de coração ao que existe. Vamos discutir hoje, vamos refletir hoje sobre o assunto mais importante de todos os momentos, de todas as nossas vidas. Estamos no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, capítulo 11, que tem por título Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Num primeiro momento buscamos essa lei, essas três ideias, justiça, amor e caridade, do ponto de vista da justiça. Agora, vamos estudar essa tríade, justiça, amor e caridade, pelo ponto de vista da caridade. Essa é a nossa oportunidade de hoje. Esse é o nosso tema de hoje. Venha conosco. Tenha a certeza de que esse é o assunto de nossas vidas. Tanto é que Jesus, ao falar do amor, do mandamento maior, ao falar da Constituição Universal, a lei de amor é a Constituição Universal. Segundo ele, formada por três amores: o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo, como o amor a si mesmo. Cabe-nos estudar, refletir sobre o amor, nos reprogramar para o amor e vivenciar, praticar o amor na máxima pureza que alcançarmos.
Vamos estudar então? Caridade é o assunto de hoje. Caridade é uma palavra que foi deturpada ao longo do tempo. Caridade é uma palavra, é uma ideia que vem sendo corrompida pela prática social. Hoje, se fizéssemos uma pesquisa sobre a primeira ideia que surge na mente humana quando se fala de caridade, a minha suposição é que a primeira ideia seria cesta básica. Cobertores no frio, brinquedos no dia da criança, basicamente o ano todo, cesta básica. Será que é isso que originalmente se pensava como caridade? Quando se fala em originalmente, em palavra, a etimologia é um excelente recurso. O que é etimologia? Etimologia é a ciência que estuda o significado, a origem das palavras. E é fundamental que nós entendamos que as palavras são vivas, são dinâmicas, elas vão mudando o seu significado, a sua concepção ao longo da história. Então, sim, caridade era vista diferentemente nos tempos sucessivos. Na etimologia, no estudo do significado da palavra caridade, veremos que caridade vem de caro. Caridade é a capacidade de ter os outros caros a nós. Assim como solidariedade vem de solidário, caridade vem de caro. E o que significa a palavra caro? Certamente, tem várias linhas de significado, certamente não se refere à palavra caridade àquilo que custa muito, cujo preço é muito alto. Evidentemente que não. Quando se escrevia cartas antigamente, a linguagem das cartas exigia em língua portuguesa a palavra caro. Se começava uma carta escrevendo meu caro amigo, meu caro irmão, meu caro cunhado, usava-se a palavra caro para expressar o quê? Querido. Caro é aquilo que é querido por nós. Caro é aquilo que está em nossos corações. Não é interessante isso? Que modernamente se fale em caridade, se pense em bens, doação de bens objetivos, mas que originalmente caridade falasse de sentimentos. No estudo dos evangelhos de Jesus, fica mais claro ainda o que se concebia como caridade. Na passagem da carta de João, em que o apóstolo fala, certamente inspirado pelo próprio Mestre, que Deus é amor, determinadas traduções do Evangelho nos trazem que Deus é caridade. Na formosíssima passagem das cartas de Paulo, no poema por excelência
trazido por Paulo, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Pois também aí determinadas traduções nos trazem: se eu não tivesse caridade eu nada seria. Na tradução dos evangelhos, caridade, portanto, é sinônimo de amor. Se etimologicamente caridade remete a caro, caro remete a sentimento, um sentimento de querido, nos evangelhos fica mais claro ainda que caridade é sinônimo de amor. Foi uma objetificação, uma coisificação do sentido original que trouxe a caridade hoje para essa doação de coisas, para essa relação de quem tem com quem não tem, objetos, matéria, dinheiro. Um dos significados modernos de caridade é a esmola. Fundamental resgatarmos esse sentimento, esse amor, esse significado original e evangélico da palavra. Mais ainda, Kardec, na questão que nós vamos estudar hoje no Livro dos Espíritos, busca junto aos Espíritos de Luz o sentido, o significado para Jesus. Ele não perde tempo, não é? Vejamos então e estudemos não apenas a resposta dos Espíritos, sintética como sempre, mas o estudo que dela faz o próprio Kardec. Vamos lá? Muito bom. Pergunta assim Kardec na questão 886 de O Livro dos Espíritos, do capítulo Lei da Justiça e do Amor e da Caridade, capítulo 11, item Caridade e Amor ao Próximo. Pergunta Kardec então: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? É tão central essa questão que acho que seminários, livros, em profusão, seminários com as melhores mentes de diferentes doutrinas, deveriam ser promovidos sistematicamente, pelo menos anualmente, para entendermos o sentido da vida, para entendermos em cima de que valores devemos organizar nossas vidas, para entendermos qual é a constituição sob qual luz todas as outras leis devem ser entendidas. Eu gosto de trazer a reflexão dos amigos um entendimento, uma palavra que hoje parece simbolizar o Espiritismo, que é lei de causa e efeito, ou também conhecida pela palavra em sânscrito, lei do karma. Pois no estudo da lei do karma, especialmente como se concebe na Índia, de onde ela veio, a palavra, a ideia, onde já se estuda isso há milênios, muito antes de Kardec, é fundamental percebermos como lá a lei do karma gerou distorções,
como o orgulho distorceu a lei do karma, a ponto de, com base nessa concepção de que quem sofre hoje foi uma consequência, uma reação trazida por Deus para aqueles que erraram em outras vidas, que se organizou um sistema de castas na Índia, onde os brahmanes, classe superior, e todas as outras classes superiores não podem ser amigos, interagir, se relacionar, muito menos casar com os párias, que são a classe inferior. E por que não? Porque os párias sofrem, segundo o entendimento que se tem lá, hoje já questionado, hoje já em vias de transformação, mas com uma difícil transformação. Se os párias sofrem, se a classe inferior sofre, é em consequência das suas más ações. E se Deus está trazendo esse sofrimento, quem somos nós para interferir nisso? Portanto, não devemos sequer ajudar, sequer praticar o apoio, a solidariedade, a fraternidade, a caridade. Olha só o que a lei do karma fez para algumas pessoas, para a organização social que gerou o sistema de castas, que bloqueia, que impede as relações entre as diferentes categorias que integram as castas sociais. Não estará certo? Qual é o erro dessa concepção? Não é certo que o que nós sofremos hoje é consequência, e que não vem dessa vida, é consequência de erros cometidos em outras vidas? Claro que está certo isso, claro que é essa concepção que se tem também no Espiritismo. Mas o Espiritismo se organiza sob a inspiração, sob a direção ética e moral de Jesus. E Jesus, ao iluminar todas as leis, todo o universo, pela lei do amor, mandamento maior, ele impede a sociedade de castas, ele questiona, ele implode a sociedade de castas pelo dever maior que nós temos de ajudar aqueles que sofrem. Não só então devemos ajudar, como ajudar aqueles que sofrem, ajudar aqueles que passam por dificuldades, é o mandamento maior. Mandamento de caridade, mandamento de fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse. É verdade que sob Jesus, também a Europa, por exemplo, na Idade Média, desenvolveu a absurda teoria do sangue azul, onde o sangue dos nobres era mais puro do que o sangue dos plebeus, indicando que igualmente o sistema de castas na Índia, que não poderia haver troca, não poderia haver combinação, não poderia haver casamento entre nobres e plebeus por terem sangues diferentes, de purezas diferentes, de cores diferentes. Mesmo se dizendo cristã, a sociedade europeia se permitiu um absurdo desses. Mas sob Jesus o absurdo fica mais claro, mais explícito.
mais escandaloso. Então, entender o que é caridade originalmente na palavra, como nós já fizemos aqui, e entender como Jesus concebe a ideia da caridade é especialmente interessante, essencial para todos nós. A resposta dos Espíritos para a concepção de Jesus sobre caridade é: 1. Benevolência para com todos. Caridade para Jesus, segundo os Espíritos de Luz perguntados por Kardec, caridade não deve ser voltado àqueles que nos são inferiores apenas. É benevolência para com todos. Além disso, indulgência para com as imperfeições alheias. Claro, foi Jesus que disse: somente aqueles que estiverem sem pecado podem atirar a primeira pedra. Não podemos ser rigorosos com os erros dos outros se nós mesmos temos tanto erro a ser trabalhado. Então temos que ser indulgentes com os erros dos outros. Não podemos, sob Jesus, julgar, condenar, punir, como temos feito a partir da mágoa e da culpa, punindo os outros ou a nós mesmos perante os erros. Então, indulgência para com os erros em geral. E aqui, dizem os Espíritos, particularmente com as imperfeições alheias. Porque na média, claro, nós somos indulgentes com as nossas imperfeições. Mas a culpa, com os estragos que ela faz na mente, na alma, no coração dos homens, indica que nós não temos sido indulgentes nem mesmo para com os nossos erros, para com as nossas imperfeições. Então, indulgência para com as imperfeições. E perdão das ofensas. Perdão é uma espécie de absolvição, de desistência da punição. Precisamos desistir dessa ideia de punir os equívocos, que quem errou tenha que ser punido. Exatamente porque ninguém aprende sem errar. Propor a punição daqueles que erraram é a base da hipocrisia. Porque aquele que propõe a punição daqueles que erraram, erra também. E como se pode pedir a punição dos outros sem pedir a nossa? Como se pode pedir a punição dos outros ou a nossa se ninguém aprende sem errar? Se o objetivo da experiência humana é o aprendizado e ninguém aprende sem errar. Não há lógica, não há benefício. É tóxica a crença de que precisamos punir aqueles que erraram. E precisamos perceber esse veneno para expurgá-lo da alma. E expurgamos com a caridade, com o amor que cobre a multidão dos erros humanos. O amor cobre a multidão dos pecados. Também é uma proposição do Mestre. Vamos então ao comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido dessas palavras de Jesus.
Amem-se uns aos outros como irmãos. De acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos pede que sejamos indulgentes, porque nós também precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que normalmente fazemos. Quando um rico se apresenta, concedemos a ele todas as atenções e amabilidades. Se for um pobre, parece que não existe necessidade de se incomodar com ele. Entretanto, quanto mais lastimável for a posição de uma criatura, maior deve ser o nosso cuidado com ela, em não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem é verdadeiramente bom. O homem que é verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. Mas o conceito trazido aqui de caridade é caridade para com os ricos também. Precisamos ser caridosos para com os políticos, os nossos dirigentes políticos, os nossos dirigentes religiosos, que têm conduzido tão mal, alguns deles, o rebanho humano. Vamos repetir então: benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, já que nós temos tantas imperfeições e necessitamos tanto da indulgência dos outros e de Deus também. E perdão das ofensas. Nós nos ofendemos muito, nós nos ofendemos uns com os outros todos os dias. Nós todos precisamos de perdão, tanto é que pedimos no Pai Nosso, por orientação de Jesus, que Deus nos perdoe na exata medida que nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Urgente acordarmos para essa caridade, que muito longe de limitar-se à doação de bens, à doação de matéria, de esmolas, de dinheiro, abrange sentimentos, abrange todas as pessoas, abrange as imperfeições, os equívocos naturais para o nosso estágio de desenvolvimento, os equívocos naturais para todos aqueles que aprendem. Que exige o perdão daqueles mesmo que desejaram nos atingir, que desejaram nos ofender. Estudemos, amigas e amigos, a caridade, o amor, porque essa é a Constituição, esse é o mandamento maior, esse é o sentido da vida. Saudando os amigos, Estela Mari, Noquele, muito boa noite. Hugo Souza, expressando sua gratidão, muito boa noite. Eliane Laure Viana. Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, das vítimas das guerras, daqueles que vivem, sofrem pela falta de paz no mundo, pelos desastres climáticos também. Enire Cajazeira, Mônica Silva, Adelaide Dias, Mari Pereira, André Salvatore, Domingos Natalo, todos dando o seu boa noite, saudando esse grupo de amigos
que eu saúdo também, que eu gosto sempre de exaltar. E gosto sempre de estimular para aqueles que entenderam que o nosso estudo faz sentido, e o tema de hoje, pelo menos, eu tenho certeza que é imprescindível, que é essencial. Transborde, compartilhe. Imaginemos todos um vulcão de luz emergindo da profundidade, não apenas da Terra, mas de todos nós. Porque nós, no fundo, somos amor, nós somos deuses. E alcançando as regiões degradadas do Brasil pela seca, de forma a fazer reviver as raízes das plantas, as sementes que estão adormecidas no solo, os animais que estão desamparados, queimados, no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, fazendo acolher as vítimas das guerras, dos desastres, os doloridos de todos os tipos, em todos os reinos. Que a nossa luz gerada aqui possa atingir a todos os necessitados, inclusive a nós mesmos. Muita paz e bem a todos. Compartilhem, espalhem a luz. Façam, pratiquem a caridade. Até a próxima, meus amigos, minhas amigas. Não há tema mais importante. Grande abraço, até amanhã.